contas, que espaço eu ocupo entre a Terra e as estrelas é uma pergunta que permeia ali no interior desse jovem, desse novo ser que está chegando neles. Até então, eles estavam extremamente na infância, do 1º ao 5º ano. Com a chegada do 6º ano e na idade entre 11 e 12 anos, o corpo e o psicológico sofrem por mudanças. Eles começam a adolecer. Então, essas mudanças físicas e psicológicas, elas atuam diretamente nesse cotidiano, nesse aprendizado e na vida a partir de agora dessa criança. Então, quando a gente faz essa pergunta, significa que esse novo ser que está chegando, que está se formando, qual é o meu lugar aqui na Terra? Então eles passam a querer trabalhar por conta própria, a pensar por conta própria. Eles têm esse desligamento já entre o materno e o paterno e querem já por eles mesmos descobrirem esse caminho. Então o 6º ano ele traz esse processo de aprendizado, ele oferece todo esse material e as vivências também para que eles passem até essa conexão deles com a Terra e no papel deles. Existe principalmente no trabalho da vontade, deles descobrirem esse caminho aqui, dentro desse planeta, e qual a função deles, o que eles vão passar a ser e a estar daqui para frente. O currículo pedagógico do 6º ano, ele é muito coeso, todas as matérias, elas falam literalmente entre si, elas não deixam dúvida nem escapatória com tudo isso. Do 1º ao 5º ano, eles trazem também essa jornada, principalmente em história das antigas civilizações, como caminhou essa humanidade. Chegando aqui no 6º ano, ele já tem um encontro com a formação dessas civilizações. A própria história nos conta esse processo, então é incrível a gente poder cruzar e amarrar tudo isso, e tudo para eles fazem muito sentido. O aprendizado, eles passam a entender e a compreender muito mais. Partindo da ideia dessa questão que permeia ali dentro do coração deles, se a gente pode dizer assim, que espaço eu ocupo entre a Terra e as estrelas, a época de astronomia ela é ideal para que eles comecem a se encontrar dentro da matéria. Eles entendem geograficamente também e cientificamente desde onde, né, está o Sol, o funcionamento do sistema solar, todos os planetas, a estrela, posicionamento da Terra. Então eles vão lá do mais distante, aquilo que está longe, lá das estrelas, lá do Sol, do espaço, e chegando, fincando, vem, chega aqui. Então eles passam a perceber também a ligação dessas matérias através da Terra, das estrelas. Entendendo esse lugar deles aqui, aonde eles estão e qual é esse ponto de partida, nós chegamos em geografia. Dentro da geografia, nós vamos diretamente para os estudos das Américas. As 3 Américas, né? América do Sul, Central e América do Norte. Antes disso mesmo, eles até aprendem de onde que vieram esses povos, quem povoou a América. Antes lá daquela história dos espanhóis, dos portugueses, havia um povo aqui. Então, eles aprendem lá da Polinésia, desses povos polinésios. A gente aproveita dá até uma passada nessas lendas polinésias, que são lindas. Eles ficam encantados com esses aprendizados. E aí eles descobrem literalmente que esses povos chegaram aqui nas Américas estando por barco e até mesmo em cima do gelo, andando por cima do mar que estava congelado. Eles ficam extremamente encantados com essa descoberta e com essa força que o homem teve durante esse caminho. Para poder atravessar de um continente para o outro é necessário muita força interna. Então eles passam também a admirar essas personalidades que eles aprendem. Para contextualizar ainda mais o estudo das Américas, nós aproveitamos o momento da época de São João, que estava bem ali no momento certo, e aprendemos as danças, as músicas, hábitos e costumes, as vestimentas. Fizemos até como lanternas as barraquinhas que eles faziam ali os povos antigos. E dessas barraquinhas, como eles viviam, a proximidade geográfica deles entre rios e florestas, o contato com a natureza. Então, as épocas, elas são o aprofundamento da matéria. Então, elas são dadas dentro da aula principal, que é logo no começo do dia. Nesse início de dia, antes da gente apresentar a matéria em si,
de forma escrita e concreta, nós podemos trazer músicas, nós trazemos poesias, trazemos ritmos corporais para poder implementar essa época. E após isso, né, dentro da aula principal ainda, que é logo pela manhã, a gente também passa essa matéria, esse entendimento por textos, por desenhos feitos à lousa, né, imagens, que a gente trabalha ainda com bastante imagens, até eles concretizarem isso para o caderno. As épocas do sexto ano, elas são Roma, que é uma das principais, que aqui permeia durante todo o ano, Roma, Geografia das Américas, Geometria. Eles começam a utilizar os materiais como compasso, como régua. Em épocas e também durante todo o período da semana existem exercícios. Então tem a época principal e aí a gente continua dando em exercício. A época de matemática, ela entra em porcentagem, matemática financeira, dessa vivência que eles têm. E português, que é uma continuidade de ortografia mais aprofundada, junto com poesias, redações, e mineralogia, que é o estudo da terra e o funcionamento dela. A gente vai desde ali do núcleo até a mudança externa que acontece, os fatores externos que fazem, mudam essa paisagem da terra. Os alunos, eles sempre estão abertos e felizes, receptivos para uma nova época. Eles vivem perguntando, quando vai chegando já o finzinho de uma época, professora, qual que vai ser a nova época? Qual que vai ser a nova época? Sexto ano nós temos Roma, quando nós vamos chegar em Roma? Vai ter geometria, a introdução do compasso, quando é que a gente vai aprender isso? Então o estudo da época, ele ajuda também a criança a criar essa grande expectativa, essa devoção pelas matérias que estão para chegar. A entrada da época de Roma para o sexto ano, ela é extremamente eficaz e bem direta para essa fase, dessa idade dos alunos entre 11 e 12 anos que estão no sexto ano. Roma, ela significa literalmente o berço da humanidade, como forma de justiça, como civilização, como organização social. Então, dentro de Roma, eles aprendem que lá eles criaram as primeiras tábuas com as leis. Lá eles criaram e fincaram as primeiras formas de impostos, de divisão e juros. Então existe uma grande civilização como Roma. Nós usamos essa grande civilização como exemplo que permeia até hoje. Por exemplo, nós temos hábitos romanos que estão ainda dentro da nossa sociedade e que eles conseguem fazer esse link dessa realidade, sem contar na parte do comportamento deles. Os romanos, eles tinham muita força. Nós usamos gladiadores como exemplo, tem as lutas. Então eles aprendem também que dentro da trajetória dele existe essa exigência dessa luta, desse exercício, dessa vontade, da manifestação da coragem e também do medo, né? E foi a partir de Roma que eles passam a entender o início ali dessa sociedade feudal. E aí que a partir também da sociedade feudal que se fez uma outra sociedade. Eles entendem também a forma do clero, a importância que teve dentro da história, qual foi a função e qual o caminho também que nós tomamos até hoje desse aprendizado, a forma como vivemos. Então Roma, ela cai realmente de uma maneira muito coesa no entendimento social das crianças e para esse momento que eles estão agora, se encontrando e fincando esse novo caminho dentro da escola. A importância dos professores que caminham conosco durante todos esses anos, que conhecemos como professores especialistas ou professores de matéria, como música, violino, movimento, euritmia, eles são nossos grandes apoiadores, nossos grandes parceiros dessa jornada, porque eles acompanham a matéria ou a época que estamos vivendo no ano e dentro da matéria deles, eles conseguem fazer essa ligação com o conteúdo que temos dentro de sala. Além de que também o professor de matéria, ele traz um respiro, ele traz um novo olhar, ele traz um novo instrumento, uma nova possibilidade também de habilidade de aprendizado para esses alunos. Eu recebi literalmente
vamos chamar de folhas em branco para o fundamental, né? Existia um grande preparo no jardim, porém dentro desse aprendizado abre-se uma janela a partir do primeiro ano. E o papel do professor é continuar, ele abre a janela, mostra o que há lá fora, aí ele abre a porta, leva esses alunos para fora e junto nós vamos trilhando esse caminho. E essa criança, ela vai mostrando, ela vai recebendo todo esse aprendizado, ela vai recebendo todo esse universo que ela capta de fora e juntos nós vamos entendendo essa trajetória e nós vamos vendo essa mudança tanto de tamanho quanto de comportamento. Tudo muda, tudo fica muito diferente.